E nós estamos aqui no Código Fonte TV mais unidos do que nunca para trazer um novo quadro super especial. E a gente criou um quadro chamado Absolute Path. Para quem não sabe em inglês, significa caminho absoluto. E a ideia é a seguinte, né? A carreira de um programador profissional é cheia de desafios constantes. Por isso o Absolute Path é o espaço aqui no Código Fonte TV para guiar devs em um caminho absoluto de sucesso e prosperidade. Aprender a negociar salários melhores, a passar em entrevistas técnicas, a receber e dar feedback, se preparar também para uma carreira internacional e alcançar seus objetivos profissionais de forma clara e sem rodeios. Como você já deve ter percebido, eu e Gabriel não estamos aqui sozinhos, temos conosco Renzo. Renzo, um prazer imenso ter você aqui no Código Fonte TV. Prazer é meu, Gabriel e Vanessa, estar aqui com vocês, poder colaborar aqui com o quadro Absolute Path, com o Código Fonte TV e poder colaborar com você aqui que está assistindo esse vídeo aqui também. Agora, o Renzo é um cara, além de nosso amigo, é um desenvolvedor de mão cheia, tem muita experiência, por isso que nós convidamos ele a fazer parte aqui do Código Fonte. Mas eu quero que você também conheça o Renzo. Então, eu quero que você se apresente. Então, fale, por exemplo, a sua formação, quanto tempo você está na área? Bom, eu formei em engenharia de computação no ITA, ali em 2008, em engenharia de computação, e fui trabalhar ali no que a gente chama de startup em nível inicial, né? Então, trabalhei nas early stage startups. Então, trabalhei na P2D, depois trabalhei no QMágico, depois fui dar aula na FATEC, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Depois fui trabalhar na Red Hat, que é bastante conhecida aí na área, foi adquirida há alguns anos pela IBM. Depois dessa experiência, aí na Red Hat, apesar de trabalhando no Brasil, eu já estava tendo uma experiência mais ou menos no exterior, porque o time era distribuído e remoto pelo mundo. Depois disso, fui trabalhar para o exterior também na Branching Minds, e agora estou trabalhando numa empresa de visão computacional muito relacionada aí à chamada RubbleFlow. Dá para ter noção, né, de experiência já que o Renzo acumulou. Agora, muita gente que tem dúvida, porque fala assim, que tecnologias que você utiliza? Como se isso definisse... Como se fosse fácil também de responder isso, baseado em tantos lugares que você já passou, né? Mas você pode resumir assim, poxa, quais são as tecnologias, por exemplo, que você é especialista? Eu sei, a galera do Python vai conhecer o Renzo. Já conhece o Renzo, com certeza. Mas eu sei também que você já atuou com várias outras tecnologias. Você consegue dar uma resumida pra gente? Consigo. Eu acho que stack você acaba tendo que se adaptar porque cada empresa vai ter uma stack diferente. Raramente você vai pegar uma mesma stack navegando aí de empresa. Mas eu comecei, nos meus vídeos logo que eu me formei era Java, e aí eu sou especialista em back-end, eu gosto de dizer. Minha área de especialidade mesmo é back-end, apesar de eu ser full stack. Então comecei com Java no back-end, mas também trabalhava no front. Naquela época eu cheguei a trabalhar com Adobe Flex, que era o Flash para você fazer formulário ali, etc. Depois de conhecer o Java, aí foi quando eu conheci o Python, também para o back-end, trabalhando no Google App Engine. Trabalhei com ele no QMágico, inclusive. E também JavaScript, não tem como fugir. JavaScript, HTML, CSS, para quem trabalhar com web, não tem como fugir. Por mais que você seja um back-ender, você vai ter que dar manutenção. E aí vem as stacks mais famosas agora do mundo de front-end também, como React, como Vue e também Angular, lá no início também, quando começaram aí a surgir esses frameworks mais robustos no front-end. Também trabalhei com jQuery, aí agora já não tanto. E trabalhei também com Ruby on Rails na Branching Minds. E eu acho que é só isso. E para quem trabalha com back-end, não é só a linguagem, né? Não é só o framework. Você tem que entender bastante de arquitetura, você tem muitas outras coisas envolvidas ali, banco de dados, observabilidade, ainda mais, por exemplo, quem trabalha com cache, com web, trabalha com cache, trabalha com uma cacetada de coisas, né? Então, com certeza, quem está no back-end sabe muito bem que não é tão simples assim quanto parece, né? Falar de uma linguagem, Ruby, não, você tem que ter conhecimento grande, né? Agora, pelas essas empresas que você já passou e também as empresas que você já fez processo seletivo, você pode citar também mais algumas? Posso. E aí essa é uma pergunta interessante, né? Porque em processo seletivo, quando eu olho para a minha carreira, eu fui passar no meu primeiro na Red Hat em 2015. E aí eu falei que eu formei em 2008. Aí você fala, mas o que aconteceu aí nesse meio termo? O que eu usei bastante foi rede de contato. Então, a maior parte dos trabalhos que eu entrei foi via rede de contato, é a maneira mais fácil da gente entrar nas empresas.
Então, QMágico, P2D, rede de contatos, FATEC, rede de contatos. Aí na Red Hat já foi uma vaga que abriu realmente, e aí eu passei por todo o processo de mandar o currículo, fazer o processo seletivo. E naquela época eu estava fazendo processo seletivo para várias empresas para eu poder também aprender sobre o processo. Então eu lembro que eu passei para Red Hat, depois eu passei no processo seletivo da TopTal, e foi bem legal porque ele era um dos mais completos, tinham quase todas as fases de entrevista técnica, tinha que fazer projeto, tinha entrevista técnica. Então eu fiz até para passar por todas as etapas do processo seletivo. Depois disso, eu fiz o processo seletivo da Branching Minds, que apesar de eu ter sido indicado, eu passei pelo processo da entrevista. E agora, para Roboflow, eu também fui indicado, mas eu também fiz uma parte de entrevista apresentando um projeto utilizando a ferramenta deles. Então, se eu for contar, eu passei para 4 empregos que eu fui, eu passei através do processo seletivo. Cheguei a passar também no 5º andar, mas aí acabei indo para a Roboflow, apesar de ser uma empresa bem interessante, também passei nesse processo seletivo. Então foram 5 processos seletivos passados, dentre os tantos que eu fiz, deve ter sido aí pelo menos mais de 40 processos seletivos, mas a maioria das vezes a indicação é o caminho mais efetivo para você conseguir conquistar aí a sua vaga. Interessante que logo na estreia aqui do Absolute Path já vem cheio de dicas e cheio de coisas interessantes, né? E agora você está trabalhando para o exterior, como você falou, acho que talvez o primeiro contato com o trabalho no exterior tenha sido com a Red Hat, já que o time era de lá. Mas o que tem, assim, de diferente, principalmente, que você vê num time trabalhando aqui no Brasil e lá fora? Ou tem alguma diferença? Olha, eu vou dizer que, às vezes, a turma tem alguma expectativa, um pouquinho da síndrome do cachorro vira-lata, de que, meu Deus, eu vou aprender e eu vou encontrar pessoas sensacionais, e realmente você vai. Mas não é que o desenvolvedor brasileiro deva alguma coisa para desenvolvedor de qualquer país que seja. Agora, o que muda é mais no relacionamento ali do dia a dia, as diferenças culturais. Por exemplo, o americano vai ser mais direto. Então, muitas vezes o pessoal vai achar que o americano está sendo ou seco, ou que ele está bravo. Não é que ele está bravo, é que ele vai direto ao ponto e já fala o que ele está pensando, né? Ou, por exemplo, a gente recebeu agora, quando eu passei para a Roboflow, o meu chefe veio para o Brasil para fazer um onboarding. E aí ele teve um choque cultural inverso, porque lá, né... Quando a gente ia fazer o onboard, alguém tava lá, e é o horário do almoço, e ele esperando. Mas e aí, quando é que o pessoal vai almoçar aqui? E a turma lá, o almoço é o lanche dele. Não, vou só comer um snackzinho aqui, trabalhando mesmo em 5 minutos. E o menino falou, pô, eu fiquei com fome lá, porque eu tava esperando o almoço como a gente tem aqui. E quando o Sam veio, a gente deu retorno, inclusive, para ele. Ele falou, não, aqui o almoço é sagrado e é um cerimonial, e você vai ter que passar por ele. Mas em termos dos processos em si, de desenvolvimento, de qualidade, de implementação de TDD com testes, isso realmente é igual aqui no Brasil. Não vi uma grande diferença, digamos aí, de alguma diferença que eu falei, nossa, esse é o diferencial e por isso que as empresas gringas são melhores que as brasileiras. Não enxerguei isso. Agora, falando sobre as entrevistas em si, tem, assim, algo que te marcou, que foi a maior dificuldade que você passou, assim, em uma entrevista? Aquele perrengue, assim? Olha, já foram alguns perrengues, acho que é normal de processo seletivo, mas eu acho que o que enquadra todos esses perrengues é não estar preparado. Não saber o que eu vou ter que fazer, quais são as etapas do processo e como é que eu vou me preparar para elas. Então, eu lembro muito bem que a primeira vez que eu fui fazer o processo do Facebook, eu não parei para estudar, para saber como era. Eu falei, bom, eu sei programar, estou formado, então vai dar para chegar lá e no talento conseguir ir bem no processo seletivo. E ali foi onde eu descobri que não. Então, eu descobri que eu não estava preparado. Então, foi o primeiro passo que eu falei, não, peraí que agora eu tenho que estudar sobre entrevista técnica, vou ter que estudar análise e complexidade de algoritmos com profundidade, porque eles pedem isso no processo seletivo. E assim, essa foi, digamos, a primeira e maior pancada, mas aí o curioso foram as evoluções, porque aí no Google, aí eu já fui preparado, passei na fase de entrevista técnica, legal. Aí chegou uma fase de design system. Para essa eu não tinha me preparado. E, assim, eu até tinha perguntado para amigos se tinha material, mas naquela época não tinha. Então, ali foi aquele sentimento de novo de como é que eu me preparo para essa fase. Então, assim, eu acho que o maior perrengue é quando você não está preparado. Eu acho que é uma também das grandes motivações da gente estar querendo fazer esse quadro, né? Para você não ter que bater cabeça para aprender isso e poder aprender com o erro dos outros, né? E avançar muito mais rápido aí na sua carreira. E de forma constante, um caminho absoluto, né? Aí você aprende no amor aqui com a gente, ao invés de aprender lá a dor, lá sendo reprovado no processo, né? E na tua percepção, então, os gargalos que
a galera tem dentro dos processos seletivos é essa falta de preparo também? Eu acho que é essa falta de preparo, de saber as etapas e às vezes se preparar até em outros aspectos também, como comunicação. Na hora você vai estar fazendo uma entrevista técnica, normalmente, onde você vai estar codando com alguém ali, tendo que explicar o que você está fazendo. É comum você fazer isso ali, às vezes, pareando com um colega, mas é diferente quando você está sob o escrutínio de alguém te avaliando. Então vem aquela pressão também. Então esse despreparo, às vezes você até estudou, às vezes você até sabe o conteúdo, mas aí na hora, por conta da inexperiência, você vai ficar nervoso. Então, às vezes também você pode ter maneiras de conseguir desenvolver essa habilidade de comunicação e controle um pouco ali do emocional para você conseguir fazer um bom processo e conseguir demonstrar para o seu avaliador as habilidades que você possui. Olha, acho que só com essa conversa introdutória que nós tivemos aqui já deu para você ter uma ideia do conteúdo que vem por agora aqui no Absolute Path. A nossa ideia é trazer episódios aqui semanais, sempre com o Renzo aqui acompanhando a gente e trazendo toda essa experiência que ele acabou de falar aqui, assim, a pontinha do iceberg pra gente. E a gente vai tratar de vários temas, tá? Não é só da parte das entrevistas técnicas, que é o tema que a gente vai começar aqui no Absolute Path, mas vai ter muitas outras. Vai ter sobre negociação de salário, vai ter sobre networking, que para o Renzo fez toda a diferença e para a gente também fez toda a diferença na nossa carreira. E temas relevantes como ter uma visão mais de longo prazo na carreira e também conhecimentos e formações, né? São coisas que muitas vezes os desenvolvedores deixam para lá de estudar. No caso, o Renzo ele já citou aqui coisas que ele precisou estudar também nos processos seletivos, mas na hora do dia a dia, se passou, está lá no dia a dia. Quais são os temas que as empresas estão utilizando, stacks, arquitetura, design system, todo tipo de informação que é relevante para você que já passou e está atuando, para você também crescer, continuar crescendo na sua carreira. Me diz aqui se você já ficou com aquele gostinho de quero mais pro próximo capítulo, que vai ser meio que o inicial aqui do Absolute Path. E Renzo, muito obrigado por ter topado esse desafio com a gente, de trazer esse conteúdo que, sem dúvida nenhuma, é riquíssimo para quem assiste a gente no Código Fonte. Muito obrigado, Gabriel e Vanessa, também pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e eu poder colaborar com vocês e com quem está assistindo a gente aqui. Então, já deixa o like no vídeo, comenta aí o tema que você quer ver também aqui no Absolute Path. Lembrando que vai estar tudo organizado em uma playlist específica, cronológica, para você poder acompanhar todos os episódios. Então, a gente te espera no próximo Absolute Path. Tchau, tchau.